Louvado seja Deus, glória a Deus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão em casa, é extensiva a nossa saudação na paz do Senhor Jesus para todos também. Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. Pastor Silas orando a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por mais este lindo dia na presença do Senhor. Ore comigo, por favor. Deus bendito e maravilhoso, santo e salvador, Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos mais uma vez. É um privilégio para nós, Pai, estarmos aqui na tua casa, estarmos aqui na presença do Senhor, gozarmos de comunhão com o Senhor e com a tua igreja. Pai querido, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Pai Santo, nós te agradecemos por esta manhã que já estivemos aqui na tua casa. Te louvo pela vida de cada um dos teus servos que aqui já está no templo, prontos a adorar e a bendizer ao Senhor. Meu Deus, eu quero te suplicar que o Senhor tome o centro, tome o primeiro lugar. Meu Deus querido, estamos aqui para bendizer e engrandecer o teu nome. Recebe, meu Senhor Deus, tu és o objeto de adoração e de culto nesta noite mais uma vez. Inclina, meu Senhor, os teus ouvidos e ouve. Pai bendito, estende as tuas mãos também e derrama a tua graça. Pai querido, que a tua palavra possa falar conosco, que a tua presença possa nos alegrar, que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, que outros sejam renovados. Pai Santo, age. Somos pequenos, ó Deus querido, e dependentes do Senhor. Age, meu Senhor Deus, mais uma vez nesta noite. Nós oramos ao Senhor, ó Pai, e crendo que o Senhor já nos ouviu, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tomem assento, queridos. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar com a nossa orquestra. Minha filha Evelyn, venha cantar com a orquestra. A irmã Kelly também ajuda. Hoje o nosso tempo é reduzido. Iremos até às 20 horas, permitindo o Senhor. Por força de norma, iremos até às 8 horas cultuando ao Senhor. 8 horas, iremos impetrar a bênção apostólica. Então, os irmãos que forem convidados a cantar, não testemunhem, somente cante. Tá certo? Vamos usar de sabedoria. Foi chamado para cantar? Cante. Se for chamado para dar uma palavra, 5 minutos. Vamos agir com sabedoria, para que o culto ande, progrida, possamos dar maior oportunidade. Os departamentos, da mesma forma, e tudo com ordem e decência. Amém, queridos? Amém, igreja? Isso, Deus abençoe. 2 hinos. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Louvemos ao Senhor nesta noite. Número 7. Ou era o 61? Glória a Deus. Amém. Eterno Senhor. Cristo cura, sim. Amém? Nós cremos, irmãos, que Cristo tem o poder de curar, de visitar aquela UTI, aqueles irmãos que estão entubados. O Senhor pode. Aonde nós não podemos chegar, o Senhor chega. E nós vamos louvar ao Senhor, porque nós temos o fôlego de vida. Nós temos o nosso pulmão sarado. Então, cante
mas cante como se fosse o último culto, como se o Senhor já estivesse às portas, como está, né? Como se nós entregamos o nosso último louvor aqui na terra, para cantar lá na glória com o Senhor. Vamos lá, irmãos? Vamos lá. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Amém. Glória a Deus. 61. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus.
Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Amém. Graças a Deus. Deus realmente tem cuidado dos seus. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. Oração intercessória. A oração da fé. Diga assim, oração da fé. Diz Tiago que a oração da fé salvará o doente e o levantará. E se tiver cometido pecado, lhe serão perdoados os pecados. Tiago diz isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar com os irmãos a respeito desse texto. Quantos irmãos precisam das orações da igreja, como eu? Peço que os irmãos orem pela minha esposa, Andréia. Ela está com a garganta bem atacada. Nós até estávamos suspeitando que ela estivesse com Covid, mas até agora foi descartado. Amanhã nós iremos ao médico, logo pela manhã. Ela está de repouso. Então eu peço que os irmãos orem pela Andréia, orem pela minha esposa. Vamos orar também pelo irmão Marquinhos.
Eu conversei com ele agora à tarde, ele mandou uma mensagem para mim de uns 4, 5 minutos. Graças a Deus ele está bem, está se recuperando, está tomando medicamentos. Amanhã irá fazer novamente, refazer o exame. O exame que ele fez não deu certo, então ele refará o exame, mas ele está se sentindo bem, ainda com alguma dor no peito, mas ele disse: pastor, agradeço as orações da igreja, estou bem, estou melhorando, graças a Deus por isso, não é, pastor? Então, graças a Deus. Oremos também pela irmã Hilda, que está com uma forte infecção, está internada, pela irmã Maria Emília, também está internada com Covid. Oremos pelo irmão Fábio, que é irmão da irmã Sheila. Eu quero que todos os cultos, nós oremos pelo irmão Fábio, todos os cultos. Vamos orar pela irmã Kessia também, que também está com suspeita de Covid, ela estava cuidando da sogra, então há uma suspeita. E eu gostaria também de pedir a oração dos irmãos pela Maressa. A irmã Cássia ligou para mim agora, no final da tarde, estava até já me aprontando para vir para o santuário, e a irmã Cássia ligou para mim pedindo oração pela Maressa. Então vamos orar pela Maressa, vamos orar, tá bom? Sim, filha. Pela saúde da Isabelle, a nossa Isabelle aqui da igreja. Muito bem, Deus abençoe. Sim, filha, você aí. Você, filha, isso. Não? Muito bem, lá atrás, irmã. Irmã Salete. Pela saúde da mamãe da irmã Salete, cujo nome é Edna. Muito bem. Sim, irmã Helena. Muito bem. Pela família da irmã Helena, né? Pela família, os irmãos que estão mais próximos aí, ouviram, e nós vamos interceder, crendo, irmão, no poder de Deus. Tudo está sob o comando de Deus. Não pensem, os irmãos, que Deus perdeu o comando, que Deus perdeu o controle da situação. Não, não, isso não aconteceu. Deus está no controle de tudo. Quem está sentado no trono é Deus. Como diz reverendo Hernandes Dias Lopes, por mais carrancuda que a situação pareça neste momento, Deus não perdeu o controle da tempestade. Tá bom, irmã Kelly? Muito bem, irmão Elson está aí, nós estamos orando e crendo no poder de Deus, atuando na vida do irmão Elson. Eu vou pedir que o irmão Eliel, evangelista da igreja, apresente ao Senhor esses pedidos de oração, e depois faremos a leitura de um texto sagrado. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Também peço oração pela família da irmã Eva, lá da Zona Sul, que nessa semana perdeu o netinho de 1 ano e meio de idade. Amém. A família está muito abalada. Vamos orar para que o Senhor venha intervir. Amém? Levante as mãos comigo, pois crente com mãos levantadas é sinal de vitória. Soberano e eterno Deus. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus. Engrandecemos a tua majestade nesta noite. Nós engrandecemos o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é grande. O Senhor é poderoso e ainda detém todo o poder, ó Pai. Nós não duvidamos do teu poder, muito pelo contrário, acreditamos, confiamos e cremos que o Senhor pode resolver qualquer tipo de situação nesta noite. E é por isso, Senhor, que a tua igreja aqui do Parque Novo Oratório, com as mãos levantadas e com fé no coração, ora nesta hora, Senhor, não por nós mesmos, Jesus, mas para cada pedido que fora feito de oração aqui nesta hora. Ó Deus, as pessoas acreditaram, confiaram no Senhor e depositaram a sua fé, a sua confiança neste altar. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha intervir sobre a vida de cada um dos teus filhos que tiveram seus nomes mencionados aqui nesta noite. Ó Pai, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade, a enfermidade, que a tua mão curadora e restauradora intervenha, Senhor, neste quadro. Ó Pai, vai visitando as pessoas que estão acometidas de enfermidades nesta noite, meu Pai.
Ó Deus, vai visitando a Isabela, vai visitando, Senhor, o irmão Elson, que nos ouve, Senhor, nesta noite. Visita, Senhor, o teu filho nesta hora. Ó Deus, vai visitando o Fábio. Senhor, vai visitando a minha sogra, Dona Edna, ó Pai. Seja qual for a enfermidade, as dores, o Senhor pode intervir nesta noite. Senhor, visita a nossa irmã Maria Emília, Pai, a tua serva que está ali acometida, naquele leito de hospital. Ó Deus, o Senhor tem o poder nesta hora de visitar este leito, de trazer saúde à tua filha. Ó Deus, pessoas, ó Pai, acometidas pelo medo, com problemas emocionais, psicológicos, sofrendo, ó Deus, de ansiedade, sofrendo, Senhor, de doenças emocionais, que precisam, ó Deus, de tratamento da tua parte. Nós, ó Deus, pedimos, pela autoridade do nome de Jesus, que toda enfermidade saia em retirada nesta noite. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha intervir. Intervenha, Senhor, visitando meu pai Amaressa, vai visitando o Senhor nesta hora, meu Deus, o irmão Marquinhos, em nome de Jesus, todos os nomes que foram proferidos aqui nesta noite, todas as pessoas que carecem da tua mão curadora, sejam visitadas pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, toda cadeia, Senhor, toda corrente do inferno, todo dardo inflamado do inimigo, seja destruído nesta noite. Todo pensamento contrário, toda situação adversa, toda porta que está fechada, nós pedimos nesta hora, pela intervenção do nome e do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Ah, Jesus, visita, Senhor, nesta hora, pois pessoas estão dependendo desta oração. Pessoas, ó Deus, neste exato momento estão dependendo somente de Ti. O médico, Senhor, falou que não tem mais jeito. A situação é adversa, é contrária, mas o Senhor continua no trono e tem todo o poder. Em nome de Jesus, visita a pastora Andréia, Senhor. Cura, Senhor, a tua serva nesta hora. Repreenda toda enfermidade, trazendo, Senhor, alegria aos corações entristecidos, repreendendo toda angústia, toda tristeza. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, crentes e certos da Tua vitória. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Pedimos aos irmãos que podem abrir câmera. Por favor, irmão, abram a câmera. Não tem por que os irmãos ficarem aí sem abrir câmera. Ninguém vai se preocupar se você estiver na cozinha, no quarto, não importa, mas abra a câmera, os irmãos que podem. Carta de Tiago, capítulo 5. A partir do verso 7 ao verso 11, exortação à paciência. Glória a Deus. É noite de nós nos renovarmos na presença do Senhor. É noite de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Irmãos, nós estamos vivos, se lembre disso. É motivo para nós cultuarmos a Deus, nos alegrarmos, termos esperança, confiarmos no Senhor. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 7. Eu vou iniciar a leitura até o verso 11, com a participação da igreja. O texto sagrado nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba
a chuva temporã e serôdia. Verso 8. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Verso 10. Verso 11, toda a igreja. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o Senhor, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glória a Deus. Vamos ministrar neste texto. Tomem assento. Juventude e círculo de oração na sequência, louvando ao Senhor. Juventude e círculo de oração. Louvado seja Deus. Os trabalhos seguem normalmente, irmãos. Os cultos na semana começarão às 19h30, com encerramento às 20h30. Meia hora de oração, meia hora de ministração da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Do trono ele veio, e com ele veio fogo, domínio e poder, vida para sempre. Do trono ele veio, reinar em majestade. Ele é o Cordeiro, o Galileu de Deus. Nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos honra, nós te damos glória. Do trono ele veio, e com ele veio fogo, domínio e poder, vida para sempre. Do trono ele veio, reinar em majestade. Ele é o Cordeiro, o Galileu de Deus. Nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos honra. Aleluia, Deus! Glória. Hosana,
veio, seu nome é Jesus. Hosana, aleluia. Hosana, ele é o Cristo, o Galileu de Deus. Aleluia! Glória! Que entre o Rei da Glória, em majestade e luz, o caminho abriu através do Messias de Deus. Que entre o Rei da Glória, em majestade e luz, o caminho abriu através do Messias de Deus. Que entre o Rei da Glória, com majestade e luz, o caminho abriu através do Messias de Deus. Messias de Deus. Que veio, seu nome é Jesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ele é o Cristo, o Galileu de Deus. Aleluia. Adoremos ao Senhor, glória a Deus. As nossas irmãs do círculo de oração louvando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Podem subir, irmãs. Não se acanhem, não. Podem subir. Isso, para não aglomerar aí. Puxa a fila aí, Kelly. Traz as irmãs aí para cima. Glória a Deus. Abençoa a igreja, Jesus. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Que bom rever a irmã Iva. Deus abençoe, irmã Iva. Deus abençoe, querido. Rafael também, Deus abençoe, filho. É bem-vindo sempre a essa casa. Graças a Deus. Som.
curas feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou contando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, no determino tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou contando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Estou vendo antes de existir, antes disso eu já existia. Eu sou a noite de sono e também as manhãs de alegria. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou contando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Graças a Deus. A Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Nós vamos continuar confiando no Senhor. Meus irmãos, vamos aproveitar este momento. Diácono da igreja, irmão Gabriel, louvará o Senhor. E nós vamos semear na obra de Deus. Vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa e da obra
do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos que estão online. Missionária Andréia, Deus abençoe sua vida, querida. A igreja está orando por ti. Irmã Kessia também, irmã Kessia, Deus abençoe, viu? A igreja está orando por sua vida, filha. Vai passar, glória a Deus, vai passar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor essa noite. Jesus desce do barco com os seus discípulos. A multidão aguarda ansiosamente. Pelo povo ali é bem recebido. Liberta os cativos, cura os doentes. Bem no meio do povo aparece um homem desesperado, pede por Jesus ajuda. Se prostra na areia diante do mestre, chorando humilhado faz a sua súplica. Senhor, a minha filha está morrendo, não sei o que fazer e vim te suplicar, pois sei que se vieres e lhe impor as mãos, e com o teu poder e com tua unção, a enfermidade sai e ela viverá. Acontece que quando Jesus seguia Jairo para acudir a sua filha, aparece para ele uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Ela crê que se enfrentar a multidão e tocar as vestes de Jesus será curada. E assim foi e fez e recebeu a cura. O mestre sente que dele saiu virtude e pergunta ao povo quem o tocou. Ela se apresenta, conta-lhe o caso, ele fala: mulher, tua fé te salvou. Nesse momento chega alguém da casa de Jairo e sussurra no teu ouvido e te diz assim: aleluia. Não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Não tem pra querer ele vir, deixar o mestre aí, ela já faleceu. Jesus olha para Jairo, chorando amargamente, se aproxima dele como um Deus presente, fala ao seu ouvido e diz: meu amigo, não temas, crê somente. Jesus chega na casa, o povo chorando, a menina morta, a mãe aos prantos, o velório para, ninguém falou anda. Jesus agora ordena a menina levanta. Ela abre os olhos e torna a viver, pois quando Jesus manda tem que obedecer. Mas o segredo pra vitória é só um, é somente crer. Não temas, crer que eu saro, que eu mudo, liberto, que eu curo, que eu faço, desfaço, refaço, que eu junto, que eu levo, que eu trago, que eu tiro, que eu faço, que eu firo, que eu ponho, engrandeci e abato, sou grande na terra, sou general de guerra. Hoje eu cheguei aqui, já mudei a atmosfera, e o que era velório não é mais, eu já transformei em festa. Cheguei na tua casa e estou dando vida, saúde a teus filhos, restaurando a família, e a morte que reinava vai ter que ir embora, pois eu cheguei aqui, aleluia. Recebe vida, crê somente, estou mudando a história, do fim que era evidente, e o que era velório não é mais, eu tornei festa de crente. Não temas, crer que eu saro, eu curo, que eu levo, aleluia, Deus, que eu tiro, que eu ponho, engrandeci, abato, sou grande na terra, sou general de guerra. Hoje eu cheguei aqui, já mudei a atmosfera, e o que era velório não é mais, eu já transformei em festa.
cheguei na tua casa e estou dando vida, saúde a teus filhos, restaurando a família. E a morte que reinava não suportou minha glória, pois eu cheguei aqui, ela tem que ir embora. Recebe vida, crê somente, estou mudando a história do fim que era evidente. E o que era velório não é mais, eu tornei festa de crente. Eu curo, que eu levo, que eu trago, que eu firo, que eu saro, que eu tiro, que eu ponho, engrandeci, abato. Sou grande na terra, sou general de guerra. Hoje eu cheguei aqui, já mudei a atmosfera. E o que era velório não é mais, eu já transformei em festa. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, crendo que o Senhor Jesus, Ele já mudou. Como foi cantado aqui, louvado, falado através das letras deste louvor, da letra deste louvor, precisamos crer que o Senhor já mudou a história. Então, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Meu Senhor Deus, bendito e maravilhoso, mais uma vez, Senhor, estamos em pé na Tua presença, orando e agradecendo ao Senhor primeiramente, por tudo que o Senhor já tem feito, proporcionado a nós, e nós te louvamos, ó Deus querido, pela vida de cada uma das Tuas ovelhas. Senhor, neste momento, nós oramos, intercedemos pelo anjo da igreja, Teu servo, pastor Marcos, e te pedimos, ó Deus, usa o Teu filho nas Tuas mãos mais uma vez, que ele possa ser dirigido pelo Senhor e ministrar a palavra do Senhor na autoridade que o Senhor lhe conceder. Que esta palavra, ó Deus, ache guarida nos nossos corações e que a tua igreja seja edificada pela palavra do Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, no texto que nós fizemos a leitura, na carta de Tiago. Quero muito, antes de ministrar a palavra do Senhor, agradecer ao evangelista irmão Eliel, a irmã Salete, diaconisa da igreja, a toda a liderança da juventude e dos adolescentes, pelo grande trabalho que vocês fizeram ontem aqui na igreja. Deus abençoe, queridos. Deus recompense a todos. A igreja segue caminhando, irmão, segue caminhando. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 5. Ministrada a bênção apostólica, os irmãos saiam com tranquilidade, não se aglomerem. Sempre nós temos alguém que... Tiago, capítulo 5. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Primeiro, Tiago, capítulo 5, verso 7, a partir do verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Repita após mim a palavra paciência. Diga paciência. Amém. Tomem assento.
O texto que eu quero também compartilhar com os irmãos dessa noite está em Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 39, mormente o verso 36, que diz assim: porque necessitais de paciência. Porque necessitais de paciência. A paciência é uma necessidade cristã. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos de paciência. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, precisamos de paciência, necessitamos de paciência para fazer a vontade de Deus e para alcançar as promessas. Apóstolo Tiago, irmão do Senhor, pastor da igreja de Jerusalém, este homem, irmãos, ele tem know-how. Este homem, ele tem experiência, tem bagagem, tem vida, autoridade para falar sobre paciência. Por quê? Apóstolo Tiago, diz a história eclesiástica, narrada por Eusébio de Cesareia também, diz que este homem, Tiago, irmão do Senhor, ele tinha os joelhos calejados, como joelhos de camelo, aliás, que apelidaram pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, de joelhos de camelo, de tanto que esse homem orava. A prática de oração era diária na vida do apóstolo Tiago. Ele tirava longos períodos de oração. Então, este homem, ele tem bagagem, tem experiência para falar sobre paciência. Mas, irmãos, o que é paciência? Paciência, no texto, é longanimidade. Paciência, no texto, é perseverança. Irmãos, se paciência é longanimidade, logo paciência também é característica do fruto do Espírito. Porque conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Logo, longanimidade, paciência, ela é característica do fruto do Espírito. E se é característica do fruto do Espírito, é algo que precisa ser produzido em nós. Paciência. Paciência é perseverança. No texto, paciência é perseverança. Por isso, quando o irmão Tiago diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, irmão Tiago está dizendo assim, irmãos, sejam perseverantes, tenham longo ânimo até a vinda do Senhor. Mas, pastor, então vai demorar. Não, a vinda do Senhor pode acontecer hoje. Tem crente que dá glória a Deus por isso ainda, irmão? A vinda do Senhor pode ser hoje. Podemos nem terminar este culto. Podemos não passar da meia-noite. O Senhor pode nos chamar individualmente. Vinda do Senhor. Irmão Tiago, ele fala a respeito da paciência como perseverança. Paciência, irmãos, é a característica da graça divina que nos capacita a suportar o insuportável. Paciência. Eu vou repetir. Paciência é a característica da graça de Deus que nos capacita a suportar o insuportável e a romper obstáculos, a atravessar obstáculos, a vencer obstáculos. Paciência. No grego, irmãos, paciência nasce da expressão paté. Paté é aguentar. Daí nasce a palavra patologia. E outras palavras.
Mas no grego, paciência é aguentar. No grego, paciência é sentimento, ou seja, suportar um sentimento adverso. Algo adverso, paciência. Ter paciência, segundo um estudioso do texto sagrado, ter paciência é ter consciência de que precisamos aguentar um processo sem nos consumir e sim em nós provocar experiência. Isto é paciência. A paciência, ela deve nos capacitar a aguentar o processo, mas que nós não nos consumamos neste processo, mas que este processo gere em nós, provoque em nós experiência. É por isso, irmãos, que Romanos capítulo 5, verso 3 e verso 4, diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência gera esperança. E a esperança não traz confusão. Olha, note aí, irmão, a sequência: tribulação, paciência, experiência e esperança. Vamos aprender isso nessa noite? Diga assim: tribulação, paciência, experiência e esperança. Quero ministrar essa palavra de Deus sobre a sua vida, irmão, sobre as nossas vidas nesta noite. Paciência. Desde ontem, durante o dia, eu estava me consumindo, procurando, buscando e perguntando ao Senhor que palavra traria para a igreja nessa noite. E o dia passou, irmãos. E eu estava preocupado: Senhor, nós precisamos do alimento para a igreja, tanto para os irmãos que estarão lá presentes, quanto para os irmãos que estarão em casa. Nós precisamos do alimento. E eu estava buscando ao Senhor, e passou o dia e nada. Tem gente que pensa que vida de pastor é fácil, pastor Silas. Que vida de pregador é fácil, irmãos. É fácil para quem se profissionalizou no púlpito, mas nós não somos profissionais de púlpito, não. Nós temos responsabilidade diante do rebanho do Senhor nosso Deus. O dia passou e eu preocupado, Lucas: Senhor, qual é a palavra, irmão Cláudio? Qual é a palavra, irmão Eliel? Vocês sabem o que é isso? Não é fácil. E fui deitar, irmão, 3 horas da manhã. E quando me deitei, o Espírito de Deus falou comigo, 3 horas da manhã. E o Senhor disse ao meu coração: diga para a minha igreja, tenham um pouquinho mais de paciência. E eu descansei. Aí eu dormi, irmão Alexandre, 3 horas da manhã, irmão Silas. E esse texto me veio ao coração. E aí acordei já pela manhã e fomos buscar ao Senhor. Mas o Senhor falou claramente ao meu coração: diga à minha igreja, tenham paciência um pouco mais, porque o que há de vir, virá. Foi isso que o Senhor disse ao meu coração. Mas, irmãos, apóstolo Tiago, ele cita 3 exemplos neste texto ao falar sobre paciência. Primeiro, o apóstolo Tiago, ele fala a respeito da paciência do lavrador. Está aí no versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. A paciência do lavrador. Olha, irmãos, alguém que é impaciente nunca deve ser agricultor. Porque se existe alguém que precisa de paciência, pastor Silas, pastores aqui, igreja, é o agricultor.
Por quê, pastor? Porque o agricultor, ele planta a semente certa, o agricultor, ele planta no campo certo, ele planta no tempo certo, sob as condições certas, a semente nasce, cresce, floresce, frutifica, mas o agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo, ele tem que esperar. Ele precisa esperar. Ele precisa ter paciência, porque o tempo está nas mãos do dono do universo, irmão. O dono do universo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Compete a Deus. Então o agricultor, ele precisa confiar. O agricultor, ele precisa esperar com paciência. Essa é a comparação do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, ele compara a paciência, ele falando também a respeito da paciência dos profetas. Está aí no verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas. Repita, a paciência dos profetas. Profetas, irmãos, foram homens que andaram com Deus, indubitavelmente. Ouviram a voz de Deus, profetas. Ouviram a voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas passaram com paciência por inúmeras aflições. Porque isso eu gostaria que todos nós gravássemos nesta noite, irmãos. Privilégio e prova caminha junto. Eu vou repetir para nós aprendermos. Privilégio e prova caminha junto. O que eu quero dizer com isso? Que o apóstolo Tiago disse? Que os profetas eram homens privilegiados por ouvir e transmitir, irmã Nadir, a palavra de Deus, mas não estavam isentos de passar por dificuldades. Então, eles tiveram que ter paciência. Outra coisa, ministério e sofrimento também caminham juntos. Estes homens, profetas, eram homens a quem foi dado ministério, profetizar em nome do Senhor, mas isto não os isentou de dificuldades. E por passar dificuldades, eles precisaram ter paciência. Isaías é um exemplo. Houve um dia que o profeta Isaías disse assim: quem acreditou na nossa pregação? Veja, Isaías, profeta chamado messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Um dia ele se zangou e disse: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías pregava, ensinava, falava, e o povo endurecido não queria acreditar, não queria crer. E ele deixou registrado no livro quem creu na nossa pregação, quem acreditou na nossa pregação. A ponto desse profeta, irmão, segundo a história, morreu cerrado. Cerraram o profeta Isaías no meio, cerraram o corpo dele. Foi assim que o profeta Isaías morreu. Da mesma forma, o profeta Jeremias foi preso, jogaram Jeremias num poço de lama. A Bíblia diz que quando Jeremias caiu no poço, ele afundou na lama. O profeta Jeremias chorou a desobediência e a impenitência do seu povo. Daniel, profeta, foi lançado aos leões. Os irmãos conhecem a história, mas nenhum destes homens perdeu a paciência, a perseverança em seguir ao Senhor. Não desistiram. Olhe para cá, igreja, não desista. Tenha paciência. Tenhamos perseverança, perseveremos, ainda que neste tempo difícil, perseveremos em seguir ao Senhor nosso Deus. Perseveremos. Não abandonaram. Estes homens, estes profetas, não abandonaram a paciência dos santos, a perseverança. Por isso eles são, como diz o apóstolo Tiago aqui, tidos como exemplos.
Tomai, diz o versículo 10, tomai, por exemplo, a aflição dos profetas, a aflição e a paciência dos profetas. Irmão Tiago, ele continua, e ele fala a respeito da paciência de Jó. Nenhum de nós que aqui estamos, eu acredito que desconheça a história do homem natural que teve a maior paciência. Apóstolo Tiago diz assim, no versículo 11, eis que temos por muito feliz ou bem-aventurados que sofreram. E ele afirma, que não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele diz, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Que lindo este texto, irmãos. O exemplo da paciência de Jó. Olhe para cá. As circunstâncias estavam contra Jó, sim ou não? Os amigos também estavam contra ele, sim ou não? A sua esposa o abandonou afetivamente, irmão, abandono afetivo. Isso é muito dolorido, isso é muito doído. A esposa de Jó o abandonou afetivamente, ficou contra ele. Satanás estava contra Jó, sim ou não? Sim ou não? Sim, instigou Deus. O próprio Jó, pensou que Deus estivesse contra ele, Jó. Mas mesmo assim, Jó perseverou. Eu sei em quem tenho crido. Jó, irmão, exemplo de perseverança, exemplo de paciência. Jó não ficou sabendo os porquês de Deus. Deus não respondeu para Jó. Quando Jó faz muitas perguntas para Deus, Deus lhe fez o dobro, mas não lhe respondeu o porquê ele estava passando por toda aquela situação. Mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que Jó pôde conhecer melhor o caráter de Deus. Quando ele diz assim, lá no final, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem face a face. Louvado seja o nome do Senhor! Deus não respondeu para Jó o porquê da situação, assim como Deus pode não responder para nenhum de nós alguns porquês. Mas Jó passou a conhecer melhor e mais profundamente o Deus que ele sempre amou, o Deus que ele sempre temeu, o Deus que ele sempre serviu. Aí está a importância da paciência. Nisso está a importância, irmãos, da perseverança. Olhe para cá, queridos, compensa ter paciência e esperar em Deus. Compensa. Pastor, até quando ter paciência? Alguém já te perguntou? Mas até quando eu tenho que perseverar? Até quando eu tenho que ter paciência? O texto responde. Tiago diz assim no verso 7, sede, pois, irmãos, perseverantes ou pacientes até a vinda do Senhor. Pode ser até hoje, irmão Eliel, pode ser até amanhã, até depois, até daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, não importa. Tem que ser paciente, até, perseverante, até a vinda do Senhor. Dá para dar glória a Deus, irmão? Até a vinda do Senhor, até a vinda do Senhor. Pastor, por que devo ser paciente? Porque o teu Deus é paciente com você. Porque Deus é paciente comigo. Porque Deus é paciente conosco. E se eu sou filho, eu preciso ser paciente, igual meu pai é paciente. Deu para entender, irmão? Romanos capítulo 15, 5 diz assim, ora, o Deus de paciência, Deus é paciente, é o Deus da paciência. E se Deus não tivesse paciência, irmão, imagine se Deus não tivesse paciência com a gente, irmão Silas. Se Deus não tivesse paciência, você já pensou se Deus não tivesse paciência conosco? Não é verdade, irmão Cláudio? Você já imaginou? Os irmãos já imaginaram? Se Deus não tivesse paciência, ai de mim se Deus não tivesse paciência comigo.
Eu diga isso para você, ai de mim se Deus não tivesse paciência comigo, né? Ai de nós. O texto de Romanos diz, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo o exemplo de Cristo Jesus. Até Jesus teve que ter paciência. Até Jesus teve que ter paciência. Me lembrei, irmãos, do Salmo 40, versos 1, 2 e 3. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esperando com paciência no Senhor, o que aconteceu? A Bíblia diz, em primeiro lugar, Ele se inclinou para mim. Deus se inclina para aquele que tem paciência e espera nele. Esperei com paciência no Senhor. O que aconteceu? O salmista diz, e Ele se inclinou para mim. Igreja, olhe para cá. Gente, isto não é pouca coisa. Você imagina, irmão, um Deus que está sentado no trono, mas quando Ele olha para um filho, para uma filha que está ali suportando, aguentando, perseverando, Deus faz assim, ó. Será, irmão, que isso é pouca coisa para nós? Deus se inclina. Deus é o Rei do universo. Deus vê o que eu não vejo. Deus sabe o que eu não sei. Deus ouve o que eu não ouço. Deus vê o que é visível. Deus vê o que é invisível. Deus é o dono do ouro. Deus é o dono da prata. Deus é o Deus de misericórdia. Mas a Bíblia diz que Ele se inclina para aquele que espera, que tem paciência nele. Louvado seja o eterno, o bendito nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista, e Ele se inclinou para mim. E o que mais? Ouviu o meu clamor. O ouvir aqui é no sentido de atender. Me lembro de uma ministração do pastor Silas ainda online. Deus que atende as orações. Lá quase um ano atrás, o Deus que atende as orações. O salmista diz assim, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quero ministrar essa palavra sobre a igreja. O Deus que se inclina, o Deus que atende, que ouve as orações, Ele está atento ao clamor da igreja, está atento ao clamor do seu povo, irmão. Louvado seja Deus. Esperei com paciência pelo Senhor, o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. O que mais acontece? O texto diz assim, tirou-me de um lago horrível. Sabe o que significa essa expressão? Essa expressão significa mudança, irmão. O Deus que se inclina, atende a oração e provoca mudança. Olhe para cá, há uma palavra direta para alguns crentes aqui nessa noite. Aguarde a mudança. Aguarde a mudança. Ocorrerá mudança, acontecerá mudança. Glória ao Senhor. Tirou-me de um lago horrível, tirou-me, mudou-me. Pôs os meus pés sobre uma rocha, ou seja, o Senhor que ouve, que se inclina, que ouve e que nos coloca num lugar seguro. Olhe para cá, irmão. Aconteça o que acontecer, a tua alma está segura. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, a nossa alma está segura, está guardada em Deus. Seja louvado o Senhor. O salmista diz, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, firmou os meus pés, ou seja, nos dá firmeza.
e pôs um novo cântico na minha boca, novo cântico, aqui é coisa nova. Eu quero ministrar sobre a igreja de Deus, sobre as nossas vidas, pela palavra profética do Senhor, coisas novas, irmão. Mas pastor, neste tempo pandêmico, sim, porque para Deus não existe isto. Deus é Deus e coisa nova, independente do tempo. Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova, acredite nisso. Pôs um novo cântico na minha boca, me subiu algo aqui ao coração para alguém. Irmão, te prepara para cantar. Te prepara para cantar um novo cântico, te prepara para cantar. Já vai abrindo a harpa, irmão. Já vai abrindo a harpa, vem coisa nova da parte de Deus, você vai cantar. Pôs um novo cântico na minha boca, você que tem esperado com paciência, vem novo cântico aí para a tua boca, irmão. Vem um novo cântico. E a Bíblia diz um hino aqui denota vitória, um hino ao nosso Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Vale a pena esperar, gente. Vale a pena ter paciência, não é fácil, mas compensa, é compensador. Não pense se é fácil ou não, pense na compensação disso. Na compensação. Muito bem, voltemos lá para Tiago capítulo 5 e eu encerro. Acompanhe aí com a sua Bíblia aberta, por favor. O paciente recebe bênção de Deus. Onde está? Aí no verso 7. O verso 7 fala sobre a chuva temporã, quer dizer, a chuva antes, e a chuva serôdia, depois. Antes da época normal e depois da época normal, pastor Silas. Deus manda a bênção sobre o paciente. Olhe para cá, o paciente está debaixo da bênção de Deus. Aquele que espera no Senhor está debaixo, irmã Cátia, da bênção de Deus. O paciente está debaixo. O paciente recebe fortalecimento de coração. A pessoa perseverante, paciente, recebe fortalecimento de coração. Versículo 8 está aí. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Fortalecei os vossos corações. A pessoa paciente, o crente perseverante, este é o que recebe fortalecimento de coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções. A pessoa paciente chega até o fim reservado pelo Senhor. Verso 11, ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Ou seja, aquele que espera no Senhor, a pessoa paciente, ele chega até o clímax da vontade de Deus. A vontade de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus é realizado na vida da pessoa que espera nele, que tem paciência, igreja. Qual foi o final da história de Jó? Capítulo 42, para quem quiser acompanhar, do livro de Jó. Tiago diz, ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Por quê? O texto diz, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Qual foi o fim da história de Jó? Veja, versículo 10 do capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Eu vou repetir para você entender. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a situação de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Porque Jó perseverou em seguir ao Senhor. Quando alguém disse para Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó disse, como fala uma louca, falas tu, receberíamos de Deus o bem e não o mal? E a Bíblia diz, em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Não pecou. Ou seja, Jó perseverou. Jó foi um homem paciente. Há alguém dizendo por aí que Jó perdeu a paciência. Não, Jó falou.
Não, nem Deus cerceia, irmão, o nosso direito de fala, porque Deus nos conhece. Louvado seja Deus, que Deus tem paciência comigo, com você, conosco. Ele nos entende. Se tem alguém que nos entende quando nós nos humilhamos diante dele, esse é Deus. Deus nos entende. Jó falou, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele falou. Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Deus não cerceou esse direito de Jó, mas a Bíblia diz que Jó, em tudo isso, ele não pecou contra o Senhor. Jó perseverou em seguir a Deus. Jó chegou a dizer, ainda que ele me mate, eu vou defender os meus caminhos diante dele. Você é um homem perseverante, irmão. Você é um homem paciente. Para este homem, a Bíblia diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz, e acrescentou o Senhor a Jó outro tanto em dobro. Olha o final da história de Jó, irmão. Olha o final da história. Olhe para cá. Eu garanto para você, filho, eu garanto para você, irmão, que o final da história vai ser muito bom. Louvado seja Deus. O final da história, irmão, é bom. O final da história será maravilhoso. Será com a partida da igreja subindo. Louvado seja Deus. A igreja dando adeus para esse mundo. Esse é o final da história. A igreja diante de Deus, vendo a morte morrer. Nós veremos a morte morrer. Ah, aleluia! Nós veremos a morte da morte. Tá bom para você, crente? Quando a igreja estiver diante do Senhor, nós veremos a morte da morte. Já saindo daqui, a Bíblia diz, os nossos corpos serão transformados. E nós cantaremos e diremos assim, o que era corruptível se transformou em incorruptível. E depois veremos a morte da morte. Louvado seja Deus. Olha o final da história de Jó. Primeiro, a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Segundo, a Bíblia diz, e acrescentou o Senhor a Jó outro tanto em dobro. Olhe para cá, crente. Deus não deve nada para ninguém. Um dia Pedro estava um pouco bravo. Ele disse para o Senhor assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que a gente ganha com isso? Aí o Senhor falou assim, nessa vida, 100%. E por fim, a vida eterna. Pedro ficou quietinho. Não falou mais nada. Não falou mais nada. 100% nessa vida. E por fim, a vida eterna. Tá bom para você, Pedro? Ficou quietinho. Não falou mais nada. Olha o final da história de Jó. Capítulo 42, verso 11. A Bíblia diz, e vieram a ele todos os seus irmãos. Olha o final da história de Jó, capítulo 42, verso 12, a Bíblia diz, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Compensa ou não compensa, irmão? Esperar pelo Senhor, esperar no Senhor, ter paciência. Não estou falando que é fácil não, gente. Tiago diz que é necessário. O texto diz que é necessário. O texto apostólico diz que é necessário, porque necessitais de paciência. Hebreus diz isso, necessitais de paciência, é necessário. Olha o fim da história de Jó, versículo 16 do capítulo 42. E depois disto, viveu Jó, ou seja, Jó viveu para ver o depois. Olha para cá, quero ministrar essa palavra sobre a tua vida. Irmão, você viverá para ver o depois. Nós viveremos, permitindo Deus, para ver o depois, para ver o depois. Jó viu depois. E o versículo 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Ou seja, foi recolhido no tempo de Deus. Crente, eu quero te tranquilizar. Tem um ditado aí no mundo. Eu não gosto muito de ditado. Mas diz que, como é que é? Peru morre na véspera, né? Só peru que morre na véspera. Crente não, irmão. Crente não morre na véspera, não. Fica tranquilo.
Nossa vida está diante do Senhor. O salmista diz: os anos da minha vida, Senhor, estão todos nas tuas mãos, estão todos na tua presença. Eu quero tranquilizar você, aqui presente e em casa, viu? Fique tranquilo, os anos da nossa vida estão diante do Senhor. Ninguém morre na véspera, não, só o peru, viu, irmão? Só o peru, tá bom? Então morreu Jó, velho e farto de dias, ou seja, foi recolhido no tempo de Deus. Olhe para cá, irmãos, Deus tem tido paciência conosco. O que precisamos fazer, igreja? Nos voltar mais para Deus. Olhe para cá, volte-se para Deus, voltemos-nos mais para Deus, porque Deus tem tido paciência conosco, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. Agora, abra um parênteses aqui, não vamos aproveitar da paciência de Deus. Não, vamos sim nos apropriar da graça de Deus. E dentro da graça de Deus, a paciência. Então, irmão, aplique a paciência à tua vida. As coisas não são e não serão como você quer. Não, as coisas serão como Deus planejou. Isso aqui tem endereço, irmão. As coisas não serão como você quer ou como eu quero. As coisas serão como Deus planejou. Cabe a nós paciência. Paciência. Seja mais paciente. Seja paciente com as pessoas falíveis. Porque você também falha. Ou não? Nós falhamos. Então, se nós falhamos, nós temos que agir com paciência. Com paciência. Não seja impaciente. Não sejamos impacientes. Não sejamos ingratos com Deus que é paciente conosco. Não. O que nós temos que fazer, irmãos? Vamos buscar ao Senhor. Vamos servi-lo, independente das pessoas, independente das circunstâncias, servir ao Senhor com gratidão e com paciência. Amém, igreja? Vamos sair daqui paciente, irmão? Paciente. Hoje você vai sair daqui paciente. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Há um texto lindo. A Bíblia diz que o Senhor dizendo: na paciência eu possuo a alma de vocês. Na paciência. É lindo, é maravilhoso esse texto. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: tenha um pouco mais de paciência. Hoje você tomou maracujina do céu, irmão, tá bom? Amém. Paciência lá em casa, viu? Paciência. Paciência. Marido, paciência. Esposa, paciência. Filho, paciência. Paciência. Irmãos obreiros, paciência. Paciência. Igreja do Senhor, vamos aguardar com paciência. Deus está vindo aí, irmão. O Senhor está vindo aí. É por isso que o apóstolo diz assim: não vos queixeis uns contra os outros, porque o juiz está à porta. Tenha paciência. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pelo culto que pudemos, Senhor, mediante vossa bondade e misericórdia, oferecer ao Senhor nesta noite. Senhor, toda glória, todo louvor e honra pertence a Ti, bem como todas as ações de graças. Obrigado por tudo que nós ouvimos da Tua parte nesta noite, aqui na casa de oração, Senhor. E neste último momento, a Tua palavra nos incitando, Senhor, a ter paciência, a aguardar com paciência, com perseverança, Senhor, o Teu plano, a Tua vontade, o Teu propósito e a Tua gloriosa vinda. Guarda a igreja, guarda cada lar, guarda cada família, dá-nos uma semana de paz, de saúde, de proteção, meu Senhor, na Tua presença. Nós lhe pedimos isto, crendo em nome de vosso Santo Filho Jesus, Senhor e Salvador das nossas almas. Pedindo, aplica, Espírito Santo,
a tua palavra às nossas vidas. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com a Santa Igreja. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos. Vamos nos despedir dos nossos irmãos lá em casa. Deus abençoe a todos, no bendito e santo nome de Jesus. Firmes, perseverantes, com paciência no Senhor.